Fez o barulhinho, a gente começa então. Vamos para o último item aqui, ó. A letra E do exercício 62. Aí ele aparece aqui, ó. Se for dado um desconto de 5% na batedeira, ela passará a custar 243. O preço atual é de tanto. Aí a gente tem que fazer de novo a operação inversa aqui, montar todo o problema para chegar nesse resultado aqui. Ele está me dando a resposta, eu tenho que calcular os 5%. Tá, então vamos montar aqui o problema. Ele está falando, se o desconto foi de 5%, significa que foi retirado 5% do total. O total é 100%, tirando 5%, fica 95%. Então, a gente vai usar essa fração aqui, ó, 95% do preço, que seria o total aqui, que eu não sei quanto é que é, vai me dar como resultado o 247. É isso? 247 ali? Isso, 247. Então tem que fazer essa conta aqui, ó, 95% de um valor que eu não sei para chegar no 247. Então vou simplificar a nossa fração aqui, ó. O 95% fica mais fácil se a gente escrever 19 sobre 20 de x, isso fica igual a 247. Opa, 7 não cortou. 247. Pronto, aí só multiplicar cruzado a gente chega no resultado. Deixa eu pegar aqui nosso próximo frame. Multiplicar por 20 aqui é colocar um zero e depois multiplicar por 2. Então, deixa eu copiar aqui. Vai ser x igual a 247 vezes 20 dividido por 19. Assim, pessoal, eu vou falar uma realidade absoluta para vocês, tá? Ninguém faz conta de matemática financeira sem calculadora, tá? Tipo, os números começam a ficar muito quebrados, é muito pouco prático a gente trabalhar com números grandes ou qualquer tipo de ir alimentando, alimentando, alimentando. Então, assim, ó, em geral, essas contas aqui que são mais quebradas, vocês têm que entender a montagem, entender qual é o conceito. A questão de usar ou não máquina, usar ou não computador, vocês estão na frente do computador. É um absurdo a gente não fazer a conta com a calculadora. Então, eu vou pegar e vou jogar esses números aqui para a gente fazer a conta. Então, eu vou multiplicar 247 por 20 e depois dividir por 19. Aqui, ó, já vou pegar a calculadora do Google mesmo. Toda vez que vocês quiserem usar a calculadora do Google, vocês digitam Calc lá no buscador, ele vai abrir essa aba aqui para vocês, e aí vocês vão fazer a conta aqui, ó, 247 vezes o 20, vai dar um resultado, vou dividir por 19, e chega no resultado de 260. Pronto, então a nossa conta aqui, o nosso x inicial, fica 260. Até dava de fazer de cabeça, porque 5% seria um pedaço que está faltando, então eu fico imaginando, se fosse 10% seria tanto, e aí eu tirei aqui no caso, como tirou 13, aí o dobro de 13 seria 26, e aí a gente consegue chegar no resultado, tá? Mas, em geral, sendo bem realista, bem encarando a realidade, é praticamente impossível a gente fazer as contas relacionadas à matemática financeira, né? No caso, que é essa parte aqui de juros, sem calculadora, tá? Então, usem a calculadora para fazer as contas mais pesadas, só que vocês precisam entender o conceito. E isso a calculadora não coloca para vocês. E a maioria das vezes as contas não vão estar montadas para vocês. Então, vocês têm que entender o conceito do que a gente está pedindo. Isso é a parte mais importante que vocês têm que aprender. O conceito do que a gente está aprendendo ali e como montar os problemas. E como montar os problemas é uma coisa que a gente vem trabalhando lá desde o sexto ano, tá? Ok, vamos passar agora para essa próxima parte que a gente já começou a ver um pouquinho no encontro passado, que é a parte de juros mesmo, propriamente dito, e como é que a gente monta as contas de juros e diferenciar o que é juros simples de juro composto. Na parte de juro composto, é praticamente impossível a gente fazer sem calculadora, tá? Porque entra na parte dos juros sobre juros, e isso realmente exige que a gente use máquina para fazer conta, porque demoraria muito tempo para a gente fazer uma conta tipo de com 5 interações de juro composto, porque iria calcular números cada vez mais quebrados, e isso a máquina faz automaticamente para a gente, tá? Então, a ideia é que vocês precisam entender os conceitos, montar o problema, e aí fazer só a última conta ali, pegar e fazer o calculinho, e pronto, chega no resultado, e deu, tá?
Então, vamos ler de novo essa parte aqui de juros para vocês, tá? Uma loja de eletrodomésticos está vendendo um forno micro-ondas nas seguintes condições. Aí aqui aparecem as informações do micro-ondas, ele dá o preço à vista, e aí ele fala sobre uma mais 17 no cartão, de 44,40, e dá esse resultado final aqui, esse montante, seria mais caro, né, do que o preço à vista, tá? Ok, aí ele explica para a gente aqui, ó, os juros é uma compensação em dinheiro, ou em cartão, ou em qualquer outro tipo de prestação que a gente tem ali, que a loja cobra para parcelar uma dívida do cobrador. E não só a loja, mas o banco, a financeira, o governo, enfim, né, tem várias situações em que a gente vai usar, está sendo colocado a questão dos juros, tá? Para calcular o juro é o quê? É a quantidade que foi adicionada no nosso capital inicial, tá? Tipo, a gente tem ali a gente fala que é capital inicial, mas pode falar também só capital, que é o valor inicial que a gente tinha ali. Ó. O valor inicial era 549. O valor final foi 799,20. Isso a gente vai chamar de montante. Então, capital é a parte inicial, montante é o valor do dinheiro depois que ele entrou os juros. E aí os juros vai ser o montante menos o capital. E essa fórmula ali, esse jeito de montar, vai aparecer aqui depois. Aqui, ó, a dívida ou a quantia que uma pessoa investe é o capital, a soma do capital com o juro vai se chamar montante, tá? Um monte, a gente lembra assim, depois que acumulou as coisas, é um monte montante, né? Um monte de coisas ali. E depois a taxa de porcentagem que se paga pelo empréstimo do dinheiro é chamada taxa de juros. Aí o que a gente vai fazer nesse problema aqui? Ó, ele vai pedir que a gente calcule a taxa de juros daquele dinheiro ali. Então, como é que ele faz aqui? Ó? No exemplo do micro-ondas, o capital ali era 545, o montante era 799,20. Para calcular os juros aqui, é só fazer a diferença entre eles. E aí, o cálculo da porcentagem de 250,20 em relação a essa quantidade aqui, encontramos aproximadamente 45,57%. Tá, como é que a gente calcula isso daqui? A gente pega, divide esse primeiro número, que é os juros, dividido pela quantidade, que é o montante. Então, eu vou pegar e vou dividir ali, quer ver? Eu vou usar a calculadora mesmo, ó. Vou pegar lá, ó, 250,20,2 dividido pela quantidade que a gente tem aqui, que é o nosso montante, que é 549. Opa, cliquei errado aqui. 549. 549. Isso, 549 exatamente. Vou dar o Enter. E aí aparece esse número mágico aqui, ó, 0, alguma coisa. Tá, mas isso aqui não é o 45% que apareceu ali pra gente. Claro que é. Se eu transformar esse número aqui decimal em porcentagem, a gente aprendeu lá no sexto ano que era só deslocar duas casas para direita. Então, eu vou colocar aqui, ó, 45,57. É o número que está aparecendo aqui, ó. Então, a porcentagem, eu peguei e dividi o 250 pelo 549. Pronto, aí cheguei nessa porcentagem aqui. Aí, o que eu tenho que fazer para saber qual é o juros mensal que está sendo aplicado ali? Eu vou pegar o juros total e vou dividir pela quantidade de parcelas. Então, eu vou pegar ali, ó, o 45,57 e dividir por 18, que foi a quantidade de parcelas que a gente tinha lá. Então, eu vou pegar já o resultado que está ali na máquina, nem vou mexer nada, eu vou colocar, ó, dividido por 18. Pum. Aí ele vai me dar a nossa taxa aqui, ó. Deslocando duas casas, fica 2,53. Exatamente o que apareceu aqui no livro. Ó. A taxa mensal é 2,53, que corresponde à taxa de juros simples. Existe também o juros composto. A seguir, vamos diferenciar os juros simples dos juros compostos. Aí ele faz aqui, ó, toda uma fala do que é o juros simples. O juros simples ele é aplicado diretamente no resultado inicial, tá? Ele não vai sendo atualizado os preços. Então, olha só o que acontece. Se eu aplicar o juros simples, eu vou pegar, vou calcular o quanto que é a porcentagem em cima do valor inicial e vou aplicar esse mesmo valor aqui, ó, 88,888,
em todos os meses. Seria uma regra de 3 simples, que é a ideia de a gente fazer o resultado de forma direta, tá vendo? Eu estou acrescentando diretamente aqui os próximos resultados. Então, no primeiro mês, existe um acréscimo de 8%, no segundo mês 8%, mais 8% relacionado ao nosso 400 inicial, e assim vai indo. Então, sempre vai ser adicionado a mesma quantidade. Essa é a característica dos juros simples. Sempre adiciona a mesma quantidade, tá? Então, grava isso aí lá no HD. Juros simples sempre adiciona a mesma quantidade. Pronto, tá? Então, eu vou sempre adicionar a mesma quantidade. Vou fazer a mesma coisa que ele está pedindo aqui, só que eu vou usar um outro juros, tá? Eu vou pegar e vou fazer um outro problema, vou imaginar uma situação e vou dizer que os juros é outro e vou calcular nos próximos meses para vocês entenderem o que está acontecendo. Vamos supor que eu pedi R$ 50 emprestado lá para minha mãe, tá? Pedi R$ 50 emprestado. Ela chegou e disse, não, eu só vou te emprestar os R$ 50 se por semana eu te cobrar um juro de 10%. Então, a cada semana, ela vai ganhar 10% em cima desse valor inicial. Como o Thiago já ensinou lá para a gente, ó, 10% disso aqui seria R$ 5, né? Então, o que acontece? Na primeira semana, se eu pagasse direto, eu não ia pagar só os R$ 50, mas se passou uma semana, eu vou ter que adicionar R$ 5 nesse negócio aqui, ó. Então, ficou R$ 55. Vou voltar aqui, ó. Aí a gente foi para a segunda semana. Vou adicionar a mesma quantidade e vou chegar qual o valor que eu teria que pagar na segunda semana, R$ 60. E aí eu vou atualizando de novo e colocando o mesmo valor aqui, e na próxima semana eu pagaria R$ 65, e assim vai indo. Só que o que aconteceu? Eu não estou cobrando 10% em cima da minha nova dívida. Eu estou cobrando 10% em cima da dívida inicial. E isso é os juros, tá vendo? Eu estou construindo aqui sempre a mesma coisa. Então, se passar tantas semanas, eu vou pegar aquela quantidade de semanas, multiplicar por 5 e vou chegar no qual é o adicional, qual é os juros que eu tive em cima daquilo ali. Tranquilo de entender, tá vendo? É um negócio bem simples assim, ó, vai adicionando sempre a mesma quantidade. Só que olha só, isso não é o que acontece na vida real, tá, gente? Quando a gente vai ter qualquer tipo de dívida, o juro que o banco vai cobrar, que a financeira vai cobrar, que o governo vai cobrar, que qualquer coisa vai acontecer, é um juro composto. Como é que funciona isso? A tabela aqui da quantidade que está sendo adicionada, ela vai variando. Eu tenho que calcular uma nova porcentagem a partir desse valor aqui anterior. Então, vou pegar essa mesma tabela aqui e vou fazer essa ideia que eu fiz só com esses 3 valores aqui, de atualizando os 10% aqui, tá? Então, olha só, essa tabela aqui é do simples, eu vou fazer uma tabela aqui do composto. Vou começar do mesmo jeito, ó. R$ 50 ela me emprestou, na primeira semana eu vou somar 5, o resultado final fica 55. Ok. Na segunda semana é 55. Mas quanto é 10% dos 55? Vai ser 5,5. E aí o nosso resultado já não vai ser mais o 60 que eu estava esperando aqui, vai ser o 60,5. Tá vendo? Então, só na primeira semana para a segunda, já teve um adicional de 50 centavos naquele resultado final ali, porque é juros composto. Vou fazer a mesma coisa aqui para a próxima semana. Então, o meu valor para a próxima semana não vai ser mais 60, vai ser 60,5. E eu tenho que fazer agora um adicional de 10% disso. Quanto que é 10% disso? É eu deslocar aqui uma casa e vai ficar 6,05. Então, mais 6,05. Opa, a vírgula não funciona. Ó, 6,05. Isso é o 10%. Olha só que diferença. Antes eu pagava 5, agora eu já estou pagando 6 aqui. Então, o resultado aqui, ó, já vai ficar 66,55. Nossa, que diferença que está dando de uma para outra. Deixa eu melhorar aqui, porque a letra ficou bem feia. Mas a gente percebe que vai crescendo muito mais rápido, tá? Então, o juro composto, que é a taxa que acontece na vida real, ela é muito mais rápida de crescer do que
o juros simples. É muito difícil a gente encontrar qualquer transação financeira que seja aplicada em cima dos juros simples, tá? É sempre em cima dos juros compostos, por isso que fica aqueles números todos estranhos lá e o pessoal nem sabe, mas como é que eu estou devendo tanto dinheiro assim? É, juro composto, fia. Tá? Então, aqui fica, eu estou ajeitando, tá ficando cada vez pior. 55. Agora passou, tá? Ficou assim. 66,55, tá? Então, se a gente fosse continuar aqui as próximas interações, vocês iam ver que esse número ia crescer ainda mais rápido do que as próximas interações que eu tivesse aqui, tá? Então, juro composto é isso, a gente sempre vai recalculando qual é o valor dos juros aqui em cada uma das interações. Eu estou falando interações que seriam cada um dos meses passando, tá? Eu sei que esse assunto é totalmente diferente para vocês. Esse assunto está começando a aparecer mais em vestibular, em questão do IFSC. Por exemplo, eu sei que há umas duas ou três edições do IFSC não aparecia no edital juros simples e composto. Agora está aparecendo. Então, é um assunto que está começando a ser mais cobrado, tá? Porque está entrando efetivamente na grade curricular aí do ensino fundamental 1 e do fundamental 2. Então, matemática financeira é uma coisa importante e que realmente já deveria estar no nosso currículo faz tempo. Eu sei que é uma coisa diferente, a gente não tinha visto até agora, mas estamos aí, já vimos a primeira vez aqui a nossa primeira explicação, e aí tem mais aqui um textinho que é interessante que a gente lê, eu vou pedir que vocês leiam aqui comigo, e aí depois a gente vai para os exercícios. Vamos lá, alguém começa a ler para a gente, por favor? O que é a inflação e como ela afeta a nossa vida? Eu posso ler. Pode, por favor. A inflação é o termo utilizado em economia para falar das altas dos preços de um conjunto de produtos e serviços em determinado período. Quando ocorre o contrário, ou seja, quando os preços caem, o termo utilizado é deflação. Isso. Pode Pode continuar, por favor. inflação. A inflação segue os efeitos da lei, oferta e demanda na economia. Quando os consumidores estão mais dispostos a gastar e têm disponibilidade para fazer isso, a tendência natural é que os preços subam. A oferta também tem participação sobre os preços. Quando, por algum motivo, determinado produto ou serviço tem sua quantidade reduzida no mercado, o preço sobe. Aqui é sobe, tá? Não é sobre, tá? Mas beleza, vai, continua lá. É o que acontece, por exemplo, quando algum efeito climático reduz muito a produção de um alimento e o valor dispara nos supermercados. O mercado de câmbio também influencia na inflação. Quando o dólar sobe, itens importados ficam mais caros no Brasil. Além disso, mesmo que um produto seja fabricado no Brasil, ele pode ter componentes importados, e se o preço desses itens subir, pode ser repassado para o valor final. Vamos entender como é que isso funciona na vida real, tá? Por exemplo, leite. Leite é uma coisa que costuma variar muito de preço. Por que que varia muito de preço? Porque a questão da produção de leite depende das condições climáticas aonde é produzido, aonde tem o gado confinado lá ou o gado pastando para produzir o leite. Quando tem questões climáticas, ou chove demais, ou por alguma questão de alimentação, o gado não está produzindo muito leite, a oferta de leite diminui. Quer dizer, em vez de eles produzirem uma grande quantidade, esse número vai ser reduzido. E se é reduzido, não vai ter tanta concorrência na hora de vender. Vamos supor, tem 5 ou 6 marcas que produzem, só que elas sempre tentam vender um pouquinho mais em conta do que a concorrente, dependendo da qualidade do produto, para que tenha um escoamento da produção de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Então, essa concorrência de vários jogadores, de vários players ali dentro dessa dinâmica do mercado, faz com que alguma marca diminua um pouquinho o preço. Aí a outra marca viu e também diminuiu um pouquinho o preço. Então, quando tem uma quantidade em abundância de pessoas ofertando isso, para que venda mais de certa marca, cada marca fica tentando baixar o preço para ser mais competitivo. Por isso que quanto maior a demanda, mais baixo vai ser o preço, porque os concorrentes que estão vendendo ali vão tentar baixar o preço. Só que se acontece ao contrário, de por acaso tem
pouco leite e tem muita gente procurando leite. O que eles vão fazer? Eles vão dizer, não, peraí, eu posso aumentar isso aqui um pouquinho porque eles estão precisando de vender. Eles estão precisando comprar, né? Tem muitas pessoas querendo esse produto e não tem tanto sendo ofertado. Então, vamos supor que só 2 marcas de leite estão conseguindo produzir porque as outras, por algum motivo, estão com a quantidade baixa e eles produzem outros tipos de derivados do leite ali e não está saindo tanto leite daquela marca. Então, aquelas 2 marcas são as únicas 2 concorrentes. Então, automaticamente, elas não vão precisar baixar o preço, elas podem aumentar, porque vai ter gente que vai estar procurando aquele produto e vai pagar mesmo que seja mais caro. Então, quanto maior a oferta, mais baixo o preço. Quanto menor quantidade de oferta, mais a tendência de que os produtos sejam mais caros, tá? Então, é essa dinâmica que vai acabar gerando o lance de inflação ou deflação. Inflação é quando os produtos tendem a crescer, o produto, o valor está crescendo e não está relacionado com a capacidade das pessoas de ganhar o dinheiro. Então, as coisas estão ficando mais caras do que as pessoas estão ganhando dinheiro. Então, vamos supor, se no ano passado um produto custava tantos reais e nesse ano ele custa mais caro, se eu não tive um aumento proporcional àquilo, provavelmente a inflação subiu, né? No caso, teve uma inflação, teve um aumento dos preços em relação à capacidade que a gente tem de comprar aquele produto. Isso acontece o tempo todo. Hoje, a gente não tem uma inflação tão grande quanto teve em outros momentos da história. Por exemplo, teve ali no final da década de 90, ali, no começo dos anos 2000, a gente ainda tinha uma flutuação muito grande nessa questão da inflação e teve até, inclusive, superinflação, assim, tipo, inflação mensal de 900%, 1000%. Isso é uma coisa absurda. Então, um produto que custava um valor, no final do mês ele custava 10 vezes mais. Então, era praticamente impossível conseguir comprar certas coisas porque tinha esse aumento muito rápido e as coisas se desvalorizavam muito rápido se a gente não tivesse uma atualização dos preços. Então, acontecia várias coisas absurdas, assim, tipo, tinha filas gigantescas no mercado, assim, tipo, tinha gente que ia 2 horas da manhã para a fila do mercado para conseguir comprar 1 quilo de carne ou 2 litros de leite, uma coisa assim bem, bem bizarra. Você já deve ter ouvido falar nisso na história, provavelmente, ou se vocês não ouviram ainda, vão tratar isso em algum momento, tá? Vamos continuar aqui a próxima leitura. Uma outra pessoa lê aqui: o governo influencia na inflação. Vai lá. Pode ser a Luana. Vai lá, Luana, por favor. Tá. A forma como o governo administra os recursos públicos também pode gerar uma pressão nos preços dos produtos e serviços. Isso porque, se gastar mais do que arrecada, o governo pode emitir moeda para pagar seus débitos. Com mais dinheiro em circulação na economia, os preços tendem a subir. Outra ação do governo que influencia na inflação é a cobrança de impostos. Quando o governo eleva tributos, acaba também puxando os preços para cima na economia. Continua? Continua, por favor. Tá. Efeitos da inflação. Veja abaixo quais são as consequências da inflação na economia. 1. Perda do poder de compra das famílias. Redução dos investimentos dos empresários, que podem ficar preocupados com os custos para produzir ou com a demanda dos consumidores. O ambiente de incerteza sobre a economia pode paralisar projetos. Mas, apesar desses efeitos negativos, a inflação pode ser interrompida como um sinal de um país. Interpretada como um sinal que a economia de um país está em movimento, aquecida. Não é positivo para a economia a queda de preços de forma generalizada. Isso pode fazer com que os consumidores adiem suas compras, esperando que os valores sejam ainda mais reduzidos no futuro, travando a atividade. Valeu, Luana. Tá, vamos lá. Vamos outra pessoa agora lendo aqui a questão do controle da inflação. Posso ler? Pode ler, por favor. Subir os juros. Uma das ferramentas para controlar a inflação é a política monetária do Banco Central, que usa a taxa básica de juros da economia, a Selic, para tentar frear a alta de preços. Isso porque, com juros altos na economia, os consumidores podem adiar a decisão de comprar o bem e, com menos demanda, a tendência é que os preços caiam. Reduzir os gastos do governo. Se o governo arrecada mais do que gasta, não precisa emitir mais moeda para custear suas despesas
despesas ou aumentar os impostos. Aumentar a produção. Investir na capacidade produtiva é uma forma de reduzir os preços. Isso porque mais produtos à disposição dos consumidores significa aumento de oferta, que resulta em queda de preço. Certo, fechou então, valeu. Então esse aqui é um texto, né? Ele fala sobre economia, é um texto que foi tirado do jornal O Globo, então tem várias informações aqui. Assim, tem coisas que são bem coerentes e tem coisas que não são tão simples da gente entender. Por exemplo, esse lance aqui, ó, que foi colocado, que a inflação, que quando o governo eleva os tributos, acaba puxando os preços para cima na economia. Isso daqui é uma meia-verdade, tá? Porque assim, ó, tem países que têm impostos muito altos, tá? Mas que a taxa, o poder aquisitivo de cada família ou de cada pessoa também é muito alto. Então, ter impostos altos não reflete diretamente que o preço das coisas seja alto, porque proporcionalmente aquele preço pode ser muito mais barato do que em outro lugar que tem uns juros mais baixos. Por exemplo, tem uma medida que é muito engraçada, que é o preço do Big Mac, tá? Tipo, que é a avaliação do preço do Big Mac em proporção ao salário mínimo de cada um dos países. E no Brasil, apesar de que proporcionalmente é muito mais barato do que em certos lugares, né, em quantidade, o valor absoluto, o valor real ali, só que proporcionalmente é muito mais caro, porque o salário por hora em cada um daqueles lugares é muito mais elevado. Então, mesmo esse sanduíche sendo mais caro naquele lugar, se a gente for comparar com o preço direto do que aqui, ele é muito mais barato em relação ao quanto que as pessoas ganham lá. Então, não necessariamente ter um juros mais alto vai implicar de ter uma inflação mais alta, ou ter impostos mais altos vai automaticamente ter uma inflação maior, tá? Então, é uma coisa bem complicada, tá? A economia não é um negócio simples, envolve bastante matemática, mas não é só a matemática que, no caso, vai influenciar essas decisões. São muito mais decisões que não envolvem diretamente números, envolve emoções das pessoas estarem interagindo com o dinheiro, interagindo com as capacidades, com a sociedade em si, do que necessariamente só com os cálculos ali por trás, tá? Então a gente vai começar a fazer os exercícios, eu sei que está praticamente no final da aula, mas a gente vai começar a fazer aqui alguns exercícios sobre essa parte aqui de juros e vocês podem ir perguntando para aquecendo. Vai ficar como tarefa, tá? Essa parte aqui, essa página toda 110, mas ainda não é o nosso assunto, a gente ainda vai passar mais vezes por isso aqui, tá? Eu já vou adiantar para vocês que para a semana que vem eu vou fazer mais uma atividade que vai ser sobre aquela parte ali do Teorema de Tales que a gente viu lá montando o feixe de retas paralelas, então eu vou mandar para vocês para a semana que vem mais uma atividade. Vou reforçar para as pessoas mandarem ali os exercícios para mim, quem não mandou, não deixar para fazer amanhã no último horário, porque aí vai faltar a internet, vai faltar luz, vai faltar um monte de coisa. Então tentem fazer ainda hoje, ou no máximo amanhã durante o dia, no começo do dia, né? Tipo, começo da tarde ali, para não deixar para fazer de noite, porque sempre dá algum problema e vocês não conseguem fazer. Então, para fazer agora, comecem a fazer os exercícios da página 110, tá? Eu vou colocar aqui no nosso chat aqui, fazer agora a 110, fazer agora a página 110, e eu já vou colocar lá vou aproveitar e já colocar aqui também no Classroom de vocês, e vou dizer que isso vai ficar como tarefa também. Então aqui, ó, tarefa para a próxima aula. Terminar página 110. Já postei lá e vocês vão começar a fazer agora ali, vão tirar as dúvidas e fazer o máximo que puder agora para não ficar exercício para fazer depois, tá? Vou deixar aqui, vou diminuir um pouquinho a letra, talvez para conseguir ter mais exercícios aqui na mesma página para quem não está com livros aí necessariamente na mão, tá? Comecem a fazer aqui, eu muto meu microfone, se tiver alguma dúvida pode ir perguntando e a gente vai fazendo junto, tá?
Eu vou reforçar uma coisa para vocês. Nessa parte, por favor, usem a calculadora para fazer os cálculos das contas mais pesadas. Mas a calculadora não faz a conta para vocês. Ela não olha para o livro e diz, olha, é essa conta que ela tem que fazer. Não, vocês têm que entender o que tem que ser programado. Por isso, sempre usem o caderno. Ali, estou vendo o Thiago folhear ali. Sempre use o caderno para montar as contas. Isso é muito importante, tá, gente? Aprendam a usar o caderno de vocês lá para montar a conta, entende o que está fazendo, aí depois, beleza, eu tenho essa continha para fazer, fiz na calculadora, pode usar a calculadora do celular, usa a calculadora do Google aqui, eu já expliquei como é que abre a calculadora, abre lá o navegador, digita calc, ele pula aqui a calculadora para vocês, isso também funciona no navegador do celular, e aí pronto, vocês resolvem de uma maneira muito mais prática aquilo que está sendo perguntado. Fechou, agora eu vou parar de falar e vou deixar vocês trabalhar. Vocês vão abrir a câmera também aí, tá? Tipo, eu quero ver vocês. Deixa eu ver aqui se aparece vocês aqui. Só tem 2 pessoas com a câmera aberta, né? Só tem o Thiago e o Nicolas. Agora a Luana, a Estela, a Arthur também foram aparecendo aqui. Bruno Eu também tinha apareceu. desligado porque estava apresentando. Tá, não, beleza. Pode, façam um exercício aí, fingindo que eu tô vendo vocês trabalhar. E quando forem surgindo as dúvidas aí, vocês sabem que vocês têm que perguntar, né? Eu não entendi nem como que foi essa primeira. Vamos lá então, Matheus. Vamos lá, lê para mim ali e aí eu vou te ajudar a fazer. Vai lá. Uma mesma quantia aplicada em uma mesma taxa de juros mensal, depois de 2 meses ou mais, renderá juros maiores em qual modalidade? Juros simples ou juros compostos? E o porquê? Essa pergunta aqui, a gente pode apelar para a tabela que apareceu aqui antes, tá?
que acontece? Ó, mostrei ali para vocês, eu fiz lá o cálculo na tabela, com aquela tabelinha ali dos R$ 50 a 10% que a minha mãe estava arrancando meu fígado fora para pagar, né? Mas assim, ó, vocês podem olhar aqui a tabela do juro composto, as duas que aparecem aqui em cima, e fazer um comparativo. Olha só, no segundo mês, tá? O primeiro mês aqui ficou 408 e 408, igual. No segundo mês já acontece um diferencial. Olha só, aonde que eu vou ganhar mais? Eu vou ganhar mais colocando no juros simples, que vai dar 416, ou no 416 com Isso tudo 16? bem, mas eu queria entender o porquê para eu não ter que ficar apelando para a tabela. Mas o objetivo é aparecer a tabela, entendeu? Você não precisa fazer uma tabela, você pode dizer, olha, segundo a gente viu ali nas duas tabelas anteriores, a partir do segundo mês o juro composto vai gerar muito mais do que vai gerar mais do que o juro simples, porque vai ser um juro aplicado em cima do resultado anterior, no caso aqui que é o 408 no juro simples, eu vou estar sempre aplicando em cima do 400 aqui, ó. Todos os valores foram atualizados diretamente aqui em cima do 400, porque é simples. No composto, cada mês está sendo atualizado aonde que está sendo aplicado o juro. Então, uma explicação simples no juro composto, o capital ele é sempre atualizado. Já no juros simples, o capital é sempre o valor inicial. Então, como os juros vai ser o mesmo, mas o capital vai ser outro, no juro composto a gente vai render mais. Então, dá para fazer uma explicação mais ou menos nesse meio do caminho. Não é uma conta para fazer, tá? É para vocês entenderem aqui como é que funciona essa tabela. É bem simples, tá? Não é uma explicação de um texto de meia página, não. Escreve duas linhas ali, mais ou menos com o que eu falei, e você já consegue dar uma boa justificativa. Valeu, Jonathan. Valeu.
Vou aproveitar aqui e dar umas dicas aqui sobre as próximas questões, tá? Ó, a 64 é basicamente montar a tabela, tá? Entender ali, ó, nosso capital é 40 mil, vão ser 3 meses de juros sendo aplicado, aí está falando aqui a porcentagem é de 2% ao mês. Então, no primeiro mês, 2%, segundo mês, 2%, terceiro mês, 2%. O que vai variar no juros simples no juros simples vai ser 2% sempre do 40 mil. No juro composto vai ser o seguinte, vai ser atualizado e eu sempre vou ter que estar calculando o quanto que é 2% daquele 40 mil, tá? Então aí vocês vão fazendo atualizando ali o quanto que é cada um deles, tá? E aí vai calculando 2% novo de cada mês, e aí soma no final, 2%, calcula, soma no final, e assim vai indo, tá? Questão 65. Severino tem um capital de 320 durante 2 meses a uma taxa de simples de tantos por cento ao mês. Mara aplicou o capital de 300 durante 2 meses, a taxa de juros composto de 1% ao mês. No final de 2 meses, qual deles tem um montante maior? Aí aqui tem que calcular o montante. Então, faz a aplicação aqui no juros simples, 0,7%, aí chega no resultado, soma, chegou no final de 2 meses. Faz a mesma coisa aqui com o 300, só que aí 2 meses com 1%, soma, chega no final o resultado ali e vê qual que ganhou mais, qual que tem mais dinheiro. Próxima aqui, ó, 66. Em qual dessas situações a aplicação de 4 mil terá maior rendimento e de quanto a mais? No sistema de juros simples, a 3% durante 2 meses. Então, soma 2 meses ali com 3%, chega no resultado final. Aí, tá, aqui é covardia. Se tem a mesma taxa tá, mas aqui não é outra taxa e outra porcentagem, tá? Então aqui, ó, uma taxa de 2%, é uma taxa menor, só que vai ser aplicada em juros compostos durante 3 meses. Aí faz 3 interações e chega no resultado. Também bem fácil, é só montar a tabela ali. Um capital de 150 aplicado no sistema de juros simples produziu um montante de tanto. Após 4 meses de aplicação, qual foi a taxa de juros? Essa daqui é legal, olha só, a 67. Vocês primeiro têm que calcular qual que é os juros, tá? Então a gente faz 162 menos os 150, isso vai dar 12. Aí eu vou pegar esse 12, vou dividir por 4, aí vai ter um resultado ali que vai ser 3, então ele vai render 3 reais a cada mês. Aí eu vou calcular essa 3 em relação ao 150 e transformar isso em porcentagem. Aí vocês vão chegar no valor e aí vão dizer, ó, a taxa mensal é de tanto. Tá? E lembrando aqui de dividir por 4, tá? Porque os juros que vai sair aqui no final vai ser os juros de 4 meses num juros simples, tá? Não dá para fazer isso com juros compostos ainda, porque a gente vai depender de resolver uma equação exponencial, que é uma coisa que a gente ainda não trabalhou. Esse tipo de situação, para calcular os juros, no caso, os juros do juros composto, não tem como fazer ainda, tá? Para vocês, a gente não viu equação exponencial, então não tem também o logaritmo, não tem as outras coisas, então não dá para resolver. Isso aí depende de vocês ver no ensino médio, tá? A próxima aqui, ó, 68. Bruna e Felipe fizeram uma aplicação financeira de 10 mil reais em um banco que paga os juros compostos de 10% ao ano. Tá, é uma taxa mais ou menos justa aqui, né? 10% ao ano. Qual será o montante que ele terá após 3 anos? Então tem que pensar, aplica um ano, chegou no resultado, atualiza o valor inicial, que é o montante ali, aí você vai ter o resultado disso, aplica 10%, vai ter o valor do segundo ano, atualiza de novo o valor inicial, aplica 10%, vai ter o valor do terceiro ano. E aí vocês conseguem calcular. É sempre ir atualizando. Lembrar que no composto tem que ir atualizando os valores de entrada, né? Aí aqui, 69. Pesquise o valor do dólar de segunda a sexta-feira de determinada semana, tá? Isso aqui é impossível agora na nossa realidade, porque está oscilando demais. Em seguida, elabore um gráfico e calcule a variação do dia e da porcentagem. Tá, 69 a gente pode pular, né? Porque é um exercício que chega a doer o nosso olho fazer isso.
Então, a 69 pode pular. Deixa eu ver se a 70 é interessante para a gente fazer. Não, a 70 é bacaninha, tá? Aí tem o lance aqui dos juros, aí vocês podem calcular. A nossa aula acabou. Esses exercícios aí ficam para o nosso próximo encontro da semana que vem. Lembrando, por favor, não deixe de me entregar a atividade que a gente tem agora para sexta-feira, tá? E um bom descanso aí para vocês, um bom final de semana, tá? Tchau, tchau.